Olá pessoal, tudo bem? Então, tô gravando essa aula pra gente conversar um pouquinho sobre dose, né, regime de dose única, regime de dose múltipla e também sobre diluição de medicamentos, ok? Então, a clássica imagem, né, de regime de dose única é quando a gente administra um medicamento pela via intravenosa, né? E aí a gente vai partir da concentração máxima do medicamento e ele vai diminuindo ao longo do tempo devido aos processos farmacocinéticos, como distribuição, excreção, metabolização, né? E também pela evaporação e excreção através das vias pulmonares, caso o medicamento seja volátil. Então, quando a gente faz uma dose única intravenosa, né, ou então a gente também chama isso de administração em bolos, e se a gente for coletar essas amostras, a gente vai ter esse gráfico onde a gente parte da concentração máxima e ela vai diminuindo ao longo do tempo, ok? Quando a gente tem a administração de dose única, né, ainda pela via intravenosa, e a gente considera ela num modelo de 2 compartimentos, né? Então a gente tem a fase A, né? Que seria essa fase alfa aqui, ou a fase A, que vai representar a fase de distribuição, na qual, né, vai ocorrer uma distribuição rápida do medicamento através das membranas e em regiões corporais. E depois tem a fase beta, né? Ou a fase B, onde a distribuição é ultrapassada pela eliminação, né? E aí, então, é responsável, né, pela diminuição da concentração plasmática. Então, isso aqui seria uma dose única intravenosa mostrada em 2 compartimentos na forma logarítmica, ok? Depois, então, a gente também tem a forma, né, o regime de dose única pela via oral. Então, no caso de um medicamento que é administrado de forma oral, o gráfico, né, dessa concentração versus tempo é diferente daquele gráfico, né, administrado de forma intravenosa, né, porque a gente vai ter ainda a fase de absorção. Então, quando vocês podem ver, né, um fármaco que é administrado pela via oral, inicialmente não existe a concentração desse medicamento no plasma, né, uma vez que tu precisa ingerir o medicamento, ele precisa ser dissolvida, absorvida no estômago e no intestino, e aí vai entrar na circulação sistêmica. Então, a gente tem a fase da absorção e a fase pós-absorção, sendo, né, que os dois gráficos do intravenoso que eu mostrei anteriormente e esse gráfico, eles vão ser similares após, né, essa fase de absorção. Então, iniciando, né, nesse tempo aqui pós-absorção, os gráficos serão iguais após atingirem a concentração plasmática. O que muda é o tempo para isso iniciar, ok? Depois, né, a gente então tem o regime de doses múltiplas, né? Então, a maioria dos fármacos que são administrados durante um longo período, né, de tempo, a gente faz isso para melhorar, né, obter ter o efeito terapêutico desejado. Então, os dois principais formas de administrar, né, um medicamento que vai ter um efeito prolongado, um efeito sustentado, são a infusão intravenosa contínua. Então, em vez de ser em bolos ou dose única, né, a gente vai fazer uma infusão contínua, e doses múltiplas, seguindo determinado esquema de dosagem, tá? O objetivo da gente ter esses modelos de administração de fármacos é aumentar a concentração plasmática do fármaco até uma concentração de equilíbrio. E aí, então, né, vai se produzir o efeito terapêutico desejado sem provocar toxicidade. Então, essa concentração no equilíbrio, ela deverá ser mantida durante minutos, horas, dias, né, ou mesmo durante mais tempo se for um tratamento contínuo. Né, esse efeito ele também tem que ser consoante ao que se quer, né, qual que é, dependendo da situação clínica do paciente, ok? Então, mostrando aqui, né, desculpe, deixa eu ver se... Isso, então aqui ele, passando aqui pro próximo slide. Então, a gente tem aqui o regime de dose múltipla e o gráfico de uma infusão que a gente chama intravenosa contínua. Então, tu inicia, né, numa dosagem, numa infusão intravenosa contínua, e esse fármaco, então, ele é administrado numa dose fixa, né, uma dose de manutenção. E, então, a concentração plasmática do fármaco, ele vai aumentando gradualmente e depois atinge o platô, né, ou seja, a concentração de equilíbrio, para qual a taxa de infusão vai ser igual
a taxa de eliminação, ok? Então, quando a gente tem um regime de infusão intravenosa contínua, a gente tem pequenas flutuações, porque a gente está de forma contínua administrando uma dose fixa do medicamento, e aí chega no platô onde a dose que a gente está ingerindo, né, é a mesma, se iguala à taxa de eliminação, e com isso se atinge a concentração de equilíbrio e se mantém sem grandes flutuações, né, e vai então desenvolver do seu efeito terapêutico este medicamento, tá bem? A gente também pode utilizar, né, em vez de uma infusão contínua, a gente vai utilizar doses, né, ou dosagens múltiplas do medicamento. E aí, então, o tamanho da dose, né, a miligrama da dose e o tempo entre essas doses, eles serão fixos. Ou seja, né, a gente vai dividir esses intervalos de dosagem de 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12 ou uma vez ao dia. Tá? O que é importante a gente destacar? Que intervalos menores vão resultar em flutuações mínimas de concentração do fármaco no plasma. No entanto, né, o intervalo ele deverá ser um número de horas que a gente diz estandarizado, né? Então, que é isso? De 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12, de modo a assegurar, né, esse acompanhamento adequado pelo paciente. De forma adicional, né, pra gente, quando vai utilizar um medicamento por via oral, as miligramas por dose, elas que o paciente precisa, elas têm que ser compatíveis com o que existe, né, no mercado, né? Então, que tem de comprimidos e preparações farmacêuticas. Caso não tenha, por exemplo, casos especiais, então a gente pode utilizar a manipulação de medicamentos para individualizar essas miligramas por paciente, mas são casos mais raros, né? Normalmente, então, a gente tem que calcular, né? Por exemplo, se é em ml, a gente tem que calcular quantos ml a gente tem que dar de cada vez, de acordo com as preparações farmacêuticas disponíveis no mercado, tá bem? Então, aqui a gente tem uma imagem, né? Uma figura onde mostra o regime de doses múltiplas pela via intravenosa. Então, isso aqui é uma administração seguida em bolos, né? Então, eu parto de uma concentração máxima, lá no segundo dia faço uma nova administração, né? Então, isso aqui são administrações intravenosas não contínuas, né? Então, tu vai lá e faz o medicamento pela via intravenosa com o tempo fixo, né? Um intervalo de tempo entre as administrações, tá? Já aqui nessa outra imagem, né, a gente tem um regime de doses múltiplas pela via oral, né? Então, é o perfil, esse perfil é um perfil típico, né, de variações de concentrações plasmáticas de um fármaco administrado no esquema de dose múltipla. O tempo, né, ele é muito menor, né, de tal modo que a dose da última administração ainda se encontra presente. Então, a gente vai administrando, né, até atingir também o platô, né? Então, lá quando a gente atinge o platô, então também, né, a taxa média de entrada do medicamento se iguala à taxa média de eliminação desse medicamento, ok? Então, né, gente, conhecendo essas formas de administração dos medicamentos, né? Então, né, conhecendo esses perfis de administração que a gente tem, dose única, dose intravenosa, dosagens múltiplas, né, é possível, então, fazer o desenho do esquema terapêutico, ou então da posologia necessária para o paciente. Né? Então, a gente usa esses princípios da farmacocinética para fazer, determinar esses regimes, tá? Então, essa dosagem terapêutica, então, a posologia de um fármaco, ela vai sempre procurar manter a concentração plasmática máxima do fármaco abaixo da concentração tóxica, né? E a concentração mínima, ou seja, a mais baixa do fármaco, ainda num nível onde ele tem efeito. Então, a gente quer sempre manter essa concentração plasmática dentro da janela terapêutica, tá? Então, o regime, né, ele vai levar em consideração alguns conceitos que a gente já estudou, né, como biodisponibilidade e o volume de distribuição, e também vão levar em consideração a depuração e o tempo de meia-vida, tá?
E aí, então, a gente vai estabelecer esse regime de forma, né, que ele fique dentro da faixa terapêutica e não desenvolva uma toxicidade e nem que fique, né, abaixo dessa faixa terapêutica que não desenvolva o seu efeito desejado. Então, né, a gente tem a posologia, que é a dosagem e a frequência que o medicamento ele deve ser administrado para um paciente, né? Então, por exemplo, um antibiótico deve ser administrado rigorosamente, né? Tanto como a dose como a frequência. Então, a gente tem que respeitar esta posologia para ter o efeito ideal. Senão, a gente pode ter as consequências, né? Então, aqui a gente tem uma imagem que a gente já viu bastante, mas é importante sempre a gente relembrar, né? Então, isso aqui é uma curva farmacocinética de administração de medicamento por via oral, onde a gente tem um tempo de absorção, vai ter um pico do efeito, vai ter a duração do efeito, né? Tem a concentração mínima para, né, não ter efeitos adversos, tem uma concentração mínima para ele desenvolver o seu efeito, tá? Então, relembrando isso, a gente pode olhar para as dosagens terapêuticas, né? Então, esse aqui é um clássico medicamento onde a gente tem doses múltiplas, não é dose única, são doses múltiplas, né? Aonde, então, após, né, a primeira dose, após um tempo de meia-vida, a gente vai atingir a faixa terapêutica e a gente vai atingir o platô, tá? E aí, então, esse é o ideal, né? A outra situação que a gente tem é quando a gente administra um medicamento, né, na dose de ataque, aonde eu quero encurtar o início de ação dele. Eu quero um início de ação mais imediato, então eu tomo, né, 2 doses do medicamento até atingir a faixa terapêutica e depois eu sigo com a dose de manutenção e aí então tu, né, mantém o medicamento no platô, tá? A outra situação é quando, então, a concentração do medicamento, né, ela ultrapassa a faixa terapêutica e com isso surgem efeitos tóxicos, né? Então, a gente ultrapassa essa concentração plasmática ideal e aí surgem os efeitos tóxicos. A outra situação, né, então, quando a gente tem aqui, seria, então, as formas de administração, ok? Então, a gente falou de dose única, né? Depois a gente falou em infusão contínua, doses grandes e infrequentes e doses pequenas e frequentes. Então, olhando para essa imagem, a gente observa que a linha preta contínua é a infusão contínua, ou seja, eu tenho, né, uma concentração, vou administrando e eu atinjo essa concentração e ela se mantém. Ou seja, quando eu atinjo o platô, é quando a quantidade de medicamento que eu estou administrando se iguala à quantidade que eu estou eliminando, ok? Na infusão contínua, a gente não tem flutuações nisso. Se a gente for olhar o pontilhado, tá? A linha do pontilhado, né, que tem os pontilhados, a gente tem as doses grandes, então a gente administra uma dose grande do medicamento e infrequentes, ou seja, né, a frequência não é tão curta. O que se observa? Um desvio, né? Então, a gente vai lá, atinge a faixa terapêutica e depois cai. Atinge a dose terapêutica e depois cai. Isso também pode ser administrado não somente por via oral, mas também por via intravenosa, né? Quando a gente faz a administração em bolos de um medicamento, também posso ter esse perfil de administração. E depois, a linha azul, né? A gente tem doses pequenas e frequentes, onde então a gente tem o início de ação mais lento do medicamento até atingir a faixa terapêutica e depois ele se mantém, né? Se tem essa regularidade na frequência, ele se mantém e também atinge um platô com pequenas flutuações na dosagem, que é o ideal, tá, gente? Então, quando a gente não é possível uma infusão contínua do medicamento, a gente tem que observar, né, doses talvez pequenas e frequentes, né, para ter menos flutuações e se manter esse medicamento dentro de uma faixa terapêutica adequada, tá bem? E aí vem o uso irregular do medicamento, né, e a importância da gente respeitar a posologia do medicamento. Então, a gente tem aqui a concentração do medicamento, né, vem seguindo
o momento adequado, e ali em um determinado momento se faz a omissão ou esquecimento de 2 doses. A gente cai para um nível terapêutico não desejado, ineficácia terapêutica, né? E aí até isso normalizar, e às vezes o paciente esquece mais uma dose, né? Vai perdendo efeito esse medicamento. Então a gente pode ter, dependendo se é um anticonvulsivante, a gente pode ter uma crise convulsiva. Se é um medicamento antihipertensivo, eu posso ter uma crise hipertensiva. Se é um medicamento para o diabetes, eu posso ter o descontrole desse diabetes. Então a importância da regularidade no uso do medicamento, ok? E aí existe, né, o INSP, que é um instituto onde fala de práticas seguras em relação à segurança do paciente, e eles elaboraram então um boletim, que inclusive coloquei no material para vocês, né, que fala sobre o quanto é importante a gente prestar atenção e o impacto que o atraso, né, na administração do medicamento pode ter no efeito terapêutico. Feito isso, então, né, eles classificaram os medicamentos em medicamento de tempo crítico e tempo não crítico. O que é isso, então? Vamos olhar essa imagem junto comigo, tá? Então, os medicamentos cuja as doses devem ser administradas de acordo com o ciclo de frequência padrão e repetidos, a gente chama de medicamentos programados, tá? Então, que é o que a gente estava falando, dose múltiplas ou medicamentos programados. O medicamento, então, ele pode ser prescrito 1 vez ao dia, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes ao dia, né? Isso pode ser prescrito diariamente, semanalmente ou mensalmente. E aí, então, a gente classifica em tempo crítico e tempo não crítico, ok? Vamos ver o que é esse tempo crítico e não crítico. Então, os medicamentos de tempo crítico é aquela administração do medicamento que deve ocorrer rigorosamente no horário aprazado. O que é o horário aprazado? Se eu coloquei que ele tem que ser administrado, né, aprazado para as 18, né, então o medicamento X que está aprazado para as 18 e a gente administrar num, né, um momento que é, por exemplo, às 17 ou às 16, ou então esquecer uma dose e administrar lá às 20 horas da noite, eu vou ter o quê? Flutuação naquela concentração plasmática que a gente estava falando anteriormente, e eu posso ter efeitos não desejados para o meu paciente. Então, o medicamento de tempo crítico é aquele que precisa respeitar o aprazamento, porque as flutuações podem prejudicar e causar dano para o paciente, tá? Então, o de tempo crítico, a gente fala que a administração dos medicamentos de tempo crítico deve respeitar o intervalo de 30 minutos, antes ou depois do horário prescrito, tá? Se a gente aumentar demais esse tempo, pode sim dar problemas para o paciente, tá? Então, tem que, né, então se eu tenho um medicamento que foi aprazado para as 18, eu posso administrar no mínimo às 6h30, às 5h30 e no máximo às 6h30, tá? Quem são os medicamentos, então, de tempo crítico? Aquele, né, onde a posologia é mais frequente do que a cada 4 horas, os opioides, imunossupressores, medicamentos, né, que precisam ser administrados em um intervalo de tempo específico devido à interação com outros medicamentos ou alimentos. E também, né, aqueles medicamentos que são considerados de tempo crítico quando usados por uma indicação ou diagnóstico específico. Então, antibióticos, antiarrítmicos, né, são todos medicamentos que a gente considera de tempo crítico. Então, a gente precisa respeitar o aprazamento, tá? Já os medicamentos de tempo não crítico, né, fazer a antecipação ou atraso na administração não vai apresentar um potencial ou causar dano ao paciente, tá? Desde que respeitado o intervalo de 1 ou 2 horas. Então, por exemplo, o medicamento que tu administra diariamente, semanal ou mensal, administrar 2 horas antes ou após o aprazado não é um problema. Por exemplo, anticoncepcional, né? O anticoncepcional por via oral. Se eu usar, né, hoje às 8 da manhã e amanhã às 10 da manhã, isso não vai causar grandes flutuações na concentração plasmática, tá? Então, isso não é um problema. Então, a gente tem que também ter esse discernimento e explicar para o paciente, ó, esse tu precisa usar exatamente no mesmo horário. Esse outro não tem problema se um dia tu toma às 8 e outro dia às 10, desde que respeitado o intervalo de 1 a 2 horas,
tá? Então, exemplos, né, de medicamento de tempo não crítico são aqueles que a gente utiliza uma vez ao dia, né? Então, não é tão problemático, né? Então, não é tão problemático, tá bem? E aí, né, então, exemplos de medicamentos não programados ou não críticos são aqueles de início imediato, né, onde tem dose de ataque, as doses únicas, né, então não tem uma programação, os que devem ser administrados para preparo de procedimento, então sedação pré-procedimento, né, alguns medicamentos que têm doses com horários pré-definidos, por exemplo, antibiótico com profilaxia pré-cirúrgica, então só vai usar uma hora antes da cirurgia, né, medicamentos utilizados em estudos clínicos, medicamentos prescritos conforme condição clínica do paciente. Então a gente diz que não são medicamentos que a gente faz a programação, tá? Os demais, então, a gente programa eles, e aí tem aqueles de tempo crítico e tempo não crítico. Lembrando que a gente tem que ter uma especial atenção para aqueles de tempo crítico, tá? Então isso, né, foi um parênteses que eu fiz dentro da nossa aula para falar que os medicamentos, né, eles têm alguns que a gente precisa respeitar de forma rigorosa e outros a gente pode, então, dar um espaçamento ali de 1 ou 2 horas para administração, ok? E aí, né, gente, eu quero fazer o gancho com os 7 certos de administração do medicamento. Isso aqui é muito importante, a enfermagem fala muito disso, né? Então, o que são os 7 certos? Então, o primeiro certo é quando a gente vai administrar um medicamento, a gente tem que administrar no paciente certo, a medicação certa, na hora certa, a via de administração certa, a dose certa, na diluição correta, se o medicamento precisa de diluição, e depois disso fazer o registro, né? Ou seja, ir lá no prontuário do paciente, né, e registrar que esse medicamento foi administrado nesse paciente correto, tá? Então, falando desses 7 certos, eu quero fazer o link para um assunto que é a diluição do medicamento. Bom, a gente já falou, né, sobre a importância do horário certo, a gente já falou da via de administração, a gente já falou o que é dose do medicamento e às vezes como que a gente calcula essa dose. E agora, então, a gente vai falar da diluição do medicamento, que é algo que a gente ainda não conversou, tá? Então, bem importante. O que é a diluição do medicamento? Tem alguns medicamentos em que a gente, antes de dar para o paciente, precisa diluir, né? Esses medicamentos podem ser para uso via oral, então, que é esses que talvez vocês estejam mais acostumados, por exemplo, a amoxicilina, né, que vem em pozinho para reconstituição, mas não tem só uso por via oral. Temos também os medicamentos que a gente precisa diluir para uso hospitalar, né, então ele vem um pozinho e aí a gente precisa diluir esse medicamento, então, ou seja, reconstituir esse pó e depois diluir, às vezes, num soro, diluir, né, esse medicamento numa outra solução para daí administrar no paciente, tá? Em muitos locais, o farmacêutico ele é muito requisitado, porque existem muitas dúvidas nesse momento de diluição do medicamento. Para isso, muitos hospitais, né, desenvolvem os seus manuais de diluição. Então, como vocês podem ver, esse aqui é um manual de diluição, é um pedaço do manual de diluição, onde a gente tem alguns medicamentos. E aqui, vamos pegar a cefuroxima, tá? Que é o primeiro medicamento que aparece nessa lista. Nesse manual, a gente tem as vias que podem ser administradas esse medicamento. Primeiro, né, a gente tem a apresentação disponível. Então, no caso, a cefuroxima tem o de 750 miligramas, frasco ampolo. Tá? Então, ou seja, depois que eu reconstituir esse produto, eu vou ter 750 miligramas ali dentro. A via pode ser IM ou IV. Se for usado na via IM, tem que reconstituir em 3 ml, ou seja, eu vou ter 750 miligramas em 3 ml. Se for fazer pela via intravenosa, que é essa IV, tu vai reconstituir em 10 ml, ou seja, né, tu vai ter 700 miligramas em 10 ml, ok?
O que pode usar de solução né, se for fazer IM, pode fazer com lidocaína sem vaso, que daí vai diminuir o desconforto do paciente, ou então vai reconstituir com água destilada, ok? Depois de reconstituído, esse medicamento, né, ele tem uma validade, uma estabilidade de 5 horas se deixar em temperatura ambiente e 48 horas se deixar refrigerado. Se for fazer na via intravenosa, o tempo de administração é de 3 a 5 minutos, tá? Então, né, aqui a gente tem como que vai diluir, a solução que é compatível, depois de diluído e reconstituído, qual que é né, estabilidade, o tempo da estabilidade e em quanto tempo eu tenho que administrar este medicamento, ok? Então, vamos pegar um outro exemplo. Clorpromazina, ela, né, vem 5 mg por ml em ampola de 5 ml. Né? Pode ser feita IM ou infusão. Se for feita em infusão, se dilui uma ampola em 25 ml. E aí o tempo, né, a solução que a gente vai diluir, isso é soro fisiológico, e o tempo de infusão que se calcula é 1 mg por minuto. Então aqui traz as informações e depois, então, né, quando necessário, a gente faz os cálculos para então determinar quantas gotas por minuto, quantos ml eu tenho que pegar dessa solução de acordo com a prescrição médica, ok? Então vamos a alguns exemplos. Para fazer esses cálculos de diluição, a gente tem que lembrar, né, de algumas medidas, né? Então a gente tem que lembrar, né, que QG é quilograma, mg é miligrama, G é grama e MC é micrograma, tá? Também é importante a gente lembrar que 1 quilo equivale a 1000 gramas e a 1 milhão de miligramas. 1 grama equivale a 1000 miligramas. Por quê, gente? Tem determinados momentos que a gente vai ter que fazer essas conversões, né? Também é muito importante a gente saber que 1 ml são 20 gotas, tá? 1 litro são 1000 ml, ok? Então, por exemplo, 5 gramas equivalem a 5.000 miligramas, tá? Então, é importante, quando a gente for fazer cálculos, lembrar dessas conversões, tá bem? Então, alguns exemplos, né? Aqui ainda é sobre as medidas, a gente compreender as medidas, né? Então, é importante a gente saber as medidas caseiras, né? Então, uma colher de café equivale a 3 ml, uma colher de chá equivale a 4 ml, uma colher de sobremesa, 10 ml, uma colher de sopa é 15 ml, uma xícara de chá é 180 ml e um copo americano 250 ml, tá bem? Bom, então a gente usa muita regra de 3, né, para fazer esses cálculos de diluição, ok? Então a regra de 3, né, então vamos trabalhar com exemplos aqui. Utilizando regra de 3, né? Então, em uma ampola de dipirona, que tem 2 ml de solução, quantos ml de solução tenho em 3 ampolas? Então, se uma ampola é 2 ml, é a informação que eu tenho. A pergunta, que é o que eu quero responder, eu ponho na linha de baixo. Então, 3 ml equivalem a quantos? Né? E aí, então, equivale a 6 ml, ok? Mesma coisa aqui. 1 ml contém 20 gotas, ok? Quantas gotas tem num frasco de soro fisiológico 0,9% de 250 ml? 1 ml, 20 gotas, 250 ml. A gente vai dizer então que tem 5.000 gotas, tá? Esse cálculo também é importante. Foi prescrito, né? Soro glicose de 5%, frasco de 500 ml. A informação é que se quer correr 10 gotas por minuto. Então, quando a gente faz a administração de um medicamento por via intravenosa, né, infusão contínua, a gente tem que regular o equipo, que é aquele que, né, que tenha tipo uma roldana. Vocês me olharem aqui, tipo uma roldana, né, o equipo, e daí tem tipo uma bolinha ali que a gente regula aquela contagem. Então, dependendo do tempo que eu quero colocar,
ou então quantas gotas por minuto eu quero correr de acordo com a dose, eu tenho que contar essas gotas. Então, nesse caso, foi prescrito um soro glicose 5% de 500 ml e se programou a bomba de infusão para ser 10 gotas por minuto. E aí vem a pergunta, quanto tempo vai demorar esse soro? Né? Em quanto tempo ele vai correr? Então, se usa a regra de 3. 1 ml equivale a 20 gotas, 500 ml vai dar 10.000 gotas. Eu vou correr, né, em 10 gotas em 1 minuto. E aí, essas 10.000 gotas é X, ou seja, vai demorar 1.000 minutos para correr. 1 hora tem 60 minutos, né? Então, 1.000 minutos, que é o que eu quero saber, vai me dar 16 horas. Ou seja, esse paciente, se eu colocar 10 gotas por minuto, vai ficar com uma infusão contínua por 16 horas, ok? Então, gente, isso aqui são exemplos, né, de alguns cálculos que a gente faz de diluição, ok? Qual que é a atividade de vocês hoje? Eu deixei ali no virtual 8 exercícios para a gente praticar esses cálculos de dosagem e diluição de medicamentos, tá? Então, a atividade de vocês hoje é fazer esses 8 exercícios e postar no virtual. Semana que vem a gente vai discutir mais exercícios, ok? Porque isso são assuntos muito importantes na farmácia e no dia a dia do farmacêutico, vocês precisam treinar, tá? Então, na semana que vem a gente vai fazer também mais, né? Vai corrigir esses exercícios e vai fazer mais alguns, ok? Desejo a todos uma boa aula, né? E que vocês consigam, então, pensar, né? Aplicando a regra de 3 para resolver estes 8 exercícios. Um beijo pra vocês, ok? Tchau, tchau, gente!